Tudo bem? Começando oficialmente aqui com o primeiro vídeo do nosso grupo de estudos do Plano IN. Que eu tô muito feliz com isso. Seja muito bem-vinda e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a primeira parte desse livrinho aqui que é muito especial. Se você está chegando agora e você não sabia que estávamos lendo esse livro, não saia desse vídeo, fica aqui, você pode comprar ele e ler mais pra frente. Eu coloquei metas, eu coloquei um cronograma lá dentro do nosso grupo. Inclusive, se você não está no grupo, o link está aqui embaixo, tá? É um grupo gratuito para a gente estudar um pouco mais sobre o feminino. Dentro desse grupo, desse cronograma, nós vamos falar sobre alguns livros, ler alguns livros, e o primeiro desse grupo de estudos é esse livrinho aqui, Os Parceiros Invisíveis, de John Sanford. E aí, se você não tem ele, tá chegando agora, continua aqui no vídeo, não saia, tá? Porque aí você vai entender muita coisa. Quando você comprar, quando você ler, você já vai estar mais ciente do que se trata. Inclusive, se você leu e você não entendeu nada, que isso também pode acontecer, agora a gente vai deixar um pouco mais esclarecido, ok? Eu estou testando esse novo formato aqui para o YouTube. Talvez você não note grande diferença, mas eu estou gravando agora no computador. Vamos ver se o áudio vai ficar melhor, se a qualidade vai ficar boa. Enfim, vão me ajudando também, melhorando todos esses aspectos. Mas a ideia não é vir aqui e dar uma aula para vocês, nada disso. A ideia é só compartilhar esses insights e eu tenho muita coisa para a gente conversar hoje sobre esse livro. Mas, em primeiro lugar, eu queria falar sobre o autor. Esse autor aqui, eu confesso que eu não me ative muito a questões de quem foi ele e tudo mais, mas existe um ponto muito importante para a gente conversar. Esse autor é um autor junguiano, ou seja, ele é um discípulo de Carl Jung. Jung, né? Jung, escrito Jung, ele foi um médico psiquiatra que viveu aqui até no século XX, né? Ele nasceu, olha só, em 1875 e ele faleceu em 1961. Ou seja, Jung foi um autor contemporâneo, né? Que passou aí por um período das duas guerras mundiais, passou por muita coisa, foi também ali contemporâneo, né, do mesmo período de Freud, por exemplo, e aí existem um monte de questões relacionadas entre os dois, porque existem polêmicas, porque eles eram, enfim, colegas de trabalho, muito amigos, e em determinado período da história, um foi para um lado, o outro foi para o outro, eles não se entenderam mais nos conceitos da psicologia, da psiquiatria, se afastaram, mas então eles vêm desse mesmo período. E por que eu estou falando dele nesse momento, sabendo que não foi ele que escreveu esse livro? Porque esse autor aqui foi aluno do Jung, é um discípulo de Jung, e nós temos que entender algumas questões desse grande cara que foi o Jung, para entender muito do resultado das obras dele e das obras dos discípulos dele. Muito dos livros que a gente vai ler no Plano IN são de pessoas que pegam o pensamento do Jung e começam a desmembrar, começam a escrever mais sobre ele, tá? Então, o primeiro ponto é que o Jung foi o cara que nomeou esses aspectos do masculino e do feminino. Então, o Jung traz o primeiro conceito para a gente do ânimos e da ânima. Ânimos é a questão mais masculina dentro da mulher e ânima é o feminino em cada homem. Então o Jung, ele foi o cara que assim falou muito de simbolismo, muito dos arquétipos. O que é um arquétipo? É uma imagem primordial, é um símbolo que existe na mente de toda pessoa, basicamente isso. Por exemplo, se eu falar para você, pensa num elefante. A imagem do elefante vem na sua mente, mesmo que você nunca tenha visto pessoalmente, mesmo que existem um monte de elefantes diferentes, aquela imagem primordial vem na sua mente. Então ele traz assim muitas obras, são mais de 20 obras escritas pelo Jung, inclusive eu queria muito assim, ter um momento na minha vida de parar e ler todas, sabe? Começar em ordem cronológica, assim, todas as obras do Jung. Eu ainda quero fazer isso ainda na minha vida, que ainda quero fazer. Tem até um box na Amazon com todas as obras, tá tipo uns 2, 3 mil reais, assim. Mas enfim, vamos lá, né? O que é interessante a gente pensar?
O Jung, então, é um autor do século XX, foi nosso contemporâneo, né? Basicamente, fala muito sobre inconsciente coletivo, consciente coletivo, arquétipos, sonhos, colocou muita questão aqui falando sobre a nossa psique e como muitas vezes o que nós pensamos, nós imaginamos, não vem do nosso consciente, mas vem desse inconsciente coletivo. E ele chegou até nessa conclusão estudando pacientes psiquiátricos, que esses pacientes psiquiátricos, quando eles tinham essas crises psicóticas, assim, né, esses momentos aí de crise realmente, eles começavam a falar sobre mitos, falar sobre coisas que eles nunca tiveram acesso e que são mitos muito antigos, muito ancestrais, ou de outras épocas, de outras regiões do mundo, e que eles estavam ali naquele momento falando ou sonhando sobre isso, e foi a partir desses estudos com pessoas em crises psiquiátricas, né, que ele começou a trazer todos os aspectos da obra dele. E aí, o que é interessante a gente pensar? O Jung ele vai trabalhar muito no aspecto também do amadurecimento humano, num sentido de individuação. Ele vai falar muito sobre isso, inclusive aqui nesse livro. E aí nós temos que pensar em seguintes questões, né? Muita gente diz que o Jung é machista. Aquela coisa, né? Ah, o Jung é machista, porque ele fala muito do feminino e do masculino. Mas aqui a gente vai entender por que ele fala sobre isso e como é que ele fala sobre isso. E que essa teoria dele não vem assim do achismo, do além, não, ele é um baita profissional, um baita escritor. E, inclusive, foi o que eu falei para vocês ali no nosso último vídeo, que a Clarissa Pinkola Estés, né, escritora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, é uma psicóloga junguiana e ela escreve um livro que muitas feministas ferrenhas usam ele para falar do feminismo. Então, assim, não faz muito sentido criticar o Jung por ser machista, escroto, não é nada disso, tá? Não estamos aqui para falar isso do pobre coitado se revirando no caixão, não estamos falando sobre isso, mas esses dias também eu ouvi, achei muito interessante, assim, que esse papo de yin e yang, ânimos e ânima, e usar o Jung para falar sobre o feminino e o masculino só reforça estereótipos de gênero. E eu fiquei, né, acho que essa pessoa não leu muita coisa. Mas, enfim, vamos lá entender um pouco mais sobre este livrinho, agora que a gente já sabe mais ou menos quem foi Jung e por que esses livros eles nascem a partir da obra do Jung. Por que ele fala sobre isso? Porque foi o primeiro autor que trouxe a questão do yin, do yang para o Ocidente, deu um outro nome para isso, começou a entender questões psicológicas relacionadas a isso, ok? Bom, gente, aqui no prólogo, olha só, aqui a gente já vai começar assim, ó, estourando os nossos miolinhos. O que ele vai falar que eu sublinhei? Eu quero que vocês, gente, anotem nos livros, marquem, coloquem post-its, porque esses livros aqui do Plano IN, eles são para estudo, tá? Então é para assim, ó, degustar os livros, é para sentir o livro. Tinha uma professora no meu mestrado que ela falava que era para assim, ó, comer o livro, sabe? Sentir ele com a boca, de tanto que a gente vai usar ele. Enfim, olha só, o que ele está falando aqui na primeira parte. Quando homens e mulheres estão tentando, como nunca o fizeram antes, compreender a si mesmos, e quando os papéis dos sexos e o seu relacionamento mútuo estão sendo reexaminados. Ok? Primeiro ponto, é o que a gente está tentando fazer aqui, entender a nós mesmos, né? Entender um pouco mais do feminino do que é ser mulher. Segundo ponto, no momento onde os nossos papéis estão sendo reexaminados, aqui é o próprio século XX, aqui é a própria ascensão do feminismo, aqui é a própria ascensão da diferença de gênero. Século XX, onde Jung viveu, traz muito sobre isso, né? Essas discussões. Então, os papéis onde anteriormente era muito bem estabelecido, agora já começam a ser colocados à prova, né? Muita gente começa a se questionar e aí começa toda essa discussão. E aí, um pouquinho mais para frente, ele fala: por meio de seus conceitos de ânima e ânimos, Jung aumenta de maneira única a compreensão de nós mesmos como homens e mulheres.
Já começa por aí. Não dá para dizer que o cara é machista. Não tem condições de falar isso, porque ele faz a gente compreender o que é ser mulher e o que é ser homem. E mais para frente ele coloca assim: somente Jung tem diferenciado a psicologia do homem e da mulher. E tem nos mostrado como eles se interrelacionam. Eu quero que vocês sublinhem essa palavra interrelacionam. Por quê? Porque a gente não está sozinho nesse mundo. Porque achar que a mulher é melhor que o homem não é algo positivo. Porque achar que o homem é melhor que a mulher também não é algo positivo. É uma interrelação. Interrelação. Ele vai fazer a ligação com essa palavra ao longo do livro, tá? Sublinhem, anotem aí. Enfim, vamos lá um pouquinho mais para frente. Na página 9, no primeiro capítulo, essa primeira parte é extremamente importante e eu gostaria que você destacasse. Os homens costumam pensar e julgar-se apenas como homens, e as mulheres pensam e julgam-se apenas como mulheres. Mas os fatos psicológicos mostram que todo ser humano é andrógeno. Isso aqui é importante. Por que ele está falando isso? Isso aqui é escrito, né, no livro do Jung, que o ser humano é andrógeno, porque dentro de cada um de nós existe uma parcela masculina e uma parcela feminina. Isso é o que a medicina chinesa fala para gente há milênios já. Aquela questão do yin e do yang, né? Então, dentro da parte yin existe uma pontinha branca, que é o yang. Dentro da parte yang existe uma pontinha preta, que é o yin. Ou seja, nós temos os dois aspectos que se interrelacionam dentro de nós constantemente. Só que isso não significa que nós não vamos ter uma predominância, não significa que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Aquela coisa assim, você pode ser o que você quiser. Será mesmo, né? Aquela coisa. E, além disso, um pouquinho mais para frente, ele vai trabalhar com exatamente esse aspecto, assim, de que eu me interrelaciono, dentro de mim existe uma parcela masculina, dentro da mulher, dentro do homem existe uma parcela feminina, mas como é que isso se coloca no mundo? Como é que a gente usa isso na sociedade, sabe? Como é que a gente expressa? A gente expressa do jeito que a gente quiser? Não expressa do jeito que a gente quer. A gente expressa isso tudo de uma forma inconsciente. Não é na velha e boa história de que eu posso ser o que eu quero. Não é exatamente assim, né? Enfim, mais para frente ele vai falando aqui na página 10 da individuação, que a gente pode pegar, por exemplo, o pensamento do Olavo de Carvalho, onde ele fala das 12 camadas, né? Dentro de um processo de amadurecimento, isso se equipara muito. A individuação do Jung com as 12 camadas do Olavo. Tem muita relação, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Enfim, mais para frente, olha só, aqui na página 12, ele fala o seguinte: essa ideia da natureza andrógena do homem já é antiga. Muitas vezes foi expressa na mitologia mediante os grandes espíritos intuitivos dos nossos antepassados, né? dos tempos passados. Em nosso século, Jung é o primeiro cientista a observar esse fato psicológico na natureza humana e a tomá-lo em consideração ao descrever o ser humano como um todo. Ou seja, a questão do yin e do yang, ela já era dita lá na medicina chinesa. Só que isso não era dito em nenhum momento dentro da psicologia. Foi o Jung que trouxe isso em aspectos psicológicos. E aí, um pouquinho mais para frente, na página... olha só, ainda nessa página, desculpa. Ele vai colocar o seguinte: Jung chamou os opostos existentes no homem e na mulher de ânimos e ânima. Ânima significa o componente feminino numa personalidade do homem. Então, o homem tem a ânima dentro de si. E o ânimos designa o componente masculino numa personalidade de mulher. Ok? Então, a mulher tem o aspecto do ânimos dentro dela. Ou seja, a mulher yin tem o yang lá dentro, certo? O homem, ele é o yang que tem o yin lá dentro. Ok? Então, ele tem a ânima lá dentro de si mesma, certo? Bom, na próxima página, o que o Jung coloca? Ele fala, né, que Jung era um cientista, nananã, com
que levava em consideração evidências empíricas para a realidade da ânima e do ânimos, que pode ser encontrada sempre que a psique se expressa espontaneamente. Ou seja, sublinha a palavra empírico. Tudo que nós estamos fazendo aqui é de forma empírica. O que é um empirismo? É a experimentação. Empirismo é aquilo que é observado, que é testado, que você sabe que é assim, mas que você não consegue comprovar a partir de uma ciência cartesiana, positivista, sabe aquela ciência dura, onde você consegue provar tudo com matemática? O empirismo, ele não cabe, ele não consegue. Então, questões psicológicas não vão conseguir ser comprovadas pela ciência. É por isso que muita gente olha para tudo que está escrito aqui e diz que isso aqui não é científico. Não, isso daí é bobagem, né? Assim, é coisa que não faz sentido, né? Porque não é comprovado pela ciência. A ciência não explica o yin e o yang. Por quê? Porque isso aqui é empírico, isso daqui é de teste, isso daqui não é ciência cartesiana, ok? Aquela ciência, né? Enfim, mais um pouquinho para frente, ela coloca: pois a ânima e o ânimos são os parceiros invisíveis presentes em todos os relacionamentos humanos, em toda a busca da plenitude individual por parte da pessoa. A gente não tá aqui para falar de casamento. O casamento, a melhoria, gente, barulhos, tá? Acho que vocês estão ouvindo, mas por favor me perdoem por isso. É sábado, então tá um caos lá fora. A gente não tá aqui para falar de casamento, de relacionamento amoroso. A gente vai abordar tudo isso como uma segunda coisa. É uma consequência. Melhorar esses aspectos no relacionamento é uma consequência. O nosso foco aqui é em melhorar a gente. Sabe aquela coisa de que às vezes eu recebo mensagem dizendo: prof, mas eu sou tão yang porque meu marido é um bosta e não faz nada dentro de casa. Não. O foco do plano IN não é melhorar o marido, deixar ele mais masculinizado ou ser uma pessoa melhor. Nada disso. O foco do plano IN é melhorar a gente. O nosso marido, o nosso companheiro, seja lá quem for, nossa família, nossa mãe, nosso pai, melhorar é uma consequência. A gente nunca está aqui para apontar o dedo para os outros, a gente está aqui para melhorar a gente mesmo, e aí as coisas ao nosso redor, consequentemente, também vão melhorando, né? Então, isso aqui é importante. E aí, nessa página ainda, essa página 13, assim, ó, a bichinha tá poderosa. Ele pede, né? Que significam masculino e feminino? Quais as diferenças? Ou são elas totalmente o resultado de papéis socialmente atribuídos e condicionantes? E aí? Pode-se argumentar que os homens e as mulheres fazem o que fazem somente porque a sociedade lhes atribuiu um papel ou tarefa particulares? Será? Será que é isso? Será que aquela frase famosa da Simone de Beauvoir, né? Assim, eu não nasço mulher, eu me torno mulher. Será que é isso? E aqui ele vai descrevendo sobre isso, né? E aí, as funções psicológicas no meio de uma influência cultural que provoca as aparentes dissemelhanças entre macho e fêmea. E aí ele traz as funções biológicas. E aí uma pergunta aqui, afinal, né? Uma provocação. Mas as mulheres ou os homens, às vezes, também fazem determinadas funções. Né? E assim, ele vai discorrendo, ele vai provocando. Será que a gente é mulher só porque a gente nasce mulher? Ou a gente aprende a ser mulher? E aí, na última parte da página 14, ele faz uma pergunta. Se existem diferenças psicológicas essenciais entre os sexos, certo? Aquela frase ali, ó. Se existem diferenças psicológicas essenciais entre os sexos. Um pouquinho mais para baixo ele responde: isso é uma evidência empírica. O ponto de vista de Jung é o de que, embora indubitavelmente as expectativas culturais e sociais e os papéis atribuídos a cada um dos sexos influenciam sim a maneira como os homens e as mulheres vivem em suas vidas, existem, não obstante, padrões psicológicos arquetípicos subjacentes. Isso aqui mata o negócio. Ou seja, existem questões culturais? Existem. Ninguém está aqui para negar isso.
A gente não está dizendo que questões de gênero não existem. Existem, mas o problema não são elas, na minha concepção, tá? Pelo amor de Deus, não estou aqui para falar ser a dona da verdade. Mas a questão é, por que a gente está problematizando isso tudo? Existem as questões de gênero, existe uma cultura ou uma questão criada para homens e mulheres, existem. Mas não é só isso que define. Não dá para dizer que a cultura cria uma mulher, não dá para dizer que eu não nasço mulher, eu me torno mulher. Por quê? Porque isso está além do meu biológico, está no meu psicológico. Quem está falando isso é o Jung. Entende? Então, assim, é muito mais profundo. Agora a gente começa a se provocar, né, nesse sentido. Falar do macho e da fêmea é uma maneira de dizer que a energia psíquica, como todas as formas de energia, ocorre entre dois polos. Um pouquinho mais para baixo, yin e yang. Yang significa bandeiras ondulando ao sol. Marquem a palavra sol. Isto é, algo que brilha sobre ou luminoso. Yang é designado pelo céu, pelo firmamento, pelo brilho, pela criatividade, pelo lado sul da montanha, onde o sol brilha. Sol novamente. E lá do norte do rio, que recebe a luz do sol. Ok? Sol, brilho, luz. Por outro lado, em seu sentido primitivo, Yin é o nublado, é o obscuro. Yin é designado pela terra, pelo escuro, pelo úmido, o receptivo, o lado norte da montanha e o lado sul do rio. Pois bem, vamos lá. Isso aqui ele retirou do livro I Ching, que eu até marquei aqui porque é um livro que eu tenho e eu já li algumas partes, mas nunca li ele inteiro e eu vou fazer essa leitura. Isso aqui ele tirou da medicina chinesa. E isso aqui está falando pra gente as duas principais características. Yang, luminoso, aquela luz que incide, que se vê ali no lado norte da montanha. Sol, né? O Yin, introspectivo, o obscuro. Até mesmo a palavra que ele usa aqui, o receptivo. Agora vamos olhar para os nossos órgãos sexuais do homem e da mulher. Qual é a diferença? O órgão sexual da mulher não é feito para receber? O útero não é praticamente um cálice, né? Que antigas religiões e tudo mais usavam representando um cálice. É um órgão receptor. E o órgão masculino não é de mandar, não é de incidir, assim como o sol incide a luz. Não é algo muito mais para fora e o da mulher não é muito mais receptivo, ou seja, questões da medicina, questões da biologia, questões aqui arquetípicas, questões psicológicas. E por que a gente está brigando com tudo isso e querendo negar todas essas questões? Isso aqui, Yin e Yang, página 15, marquem aí, ok? Enfim, ele vai discorrendo, e ele traz uma pergunta aqui na página 16. Se homens e mulheres sempre tiveram um componente feminino e um masculino, como que essa realidade conseguiu deixar de atrair a atenção da humanidade em geral durante tantos e tantos anos? Por que diabos ninguém estudou sobre isso antes, né? E aí tem uma parte que eu até escrevi aqui embaixo, doeu. Em geral, somente quando nos achamos num estado de grande sofrimento ou confusão, e somente quando o autoconhecimento nos oferece uma saída, é que nos dispomos a arriscar nossas estimadíssimas ideias a respeito daquilo que sentimos ser quando postos diante da verdade. E mesmo assim, muitas pessoas preferem viver uma vida sem sentido a ter de passar pelo processo, não raro, desagradável, que as leva ao conhecimento de si próprias. Tem condições. Eu poderia terminar esse vídeo só com isso. Olha só o que ele está falando pra gente. Tem gente que prefere passar a vida sem olhar para essas questões. Que prefere passar a vida acreditando no que é dito. Quando eu comecei o Plano Yin, eu até falei lá para vocês no primeiro vídeo, eu comecei não porque, ai, que lindo, né? Ai, gostoso, maravilhoso. Não, porque eu estava em crise. Porque eu estava vendo o meu relacionamento, a minha casa, a minha vida desmoronando, estava ruim, estava difícil. E eu pensei, vamos começar a olhar para tudo isso, né? Vamos começar a pensar, será que está certo? Será que eu estou agindo certo para as coisas estarem assim?
Quantas de nós aqui que estão no plano I não estão justamente porque sentiu que não era aquilo? A ideia que foi nos vendida por tanto tempo não é isso. Eu não preciso brigar com quem está do meu lado, eu não preciso achar que todos os homens são ruins, eu não preciso brigar com o mundo, eu não preciso provar coisas que, sabe? Vamos aceitar a nossa natureza e viver com ela de uma forma mais leve, mais alegre, mais feliz. Vamos trazer a nossa polaridade para o nosso domínio e aí sim trazer tudo que a gente pode produzir com isso, né? Só que como é que a gente começa a se descobrir quando isso incomoda, quando isso dói, quando é ruim? Por isso que muitas estão assistindo esses vídeos do Planinho e criticando e dando um dislikezinho, né? Assim, criticando, porque talvez não passaram por esse processo aqui que ele fala, né? Esse grande sofrimento, essa grande confusão que faz a gente começar a ver a realidade das coisas, né? E aí, agora na página 17, ele entra num sentido de projeção, projetando essa parte feminina e masculina nas outras pessoas. Isso aqui é importantíssimo. Inclusive, abrindo um parênteses, ele coloca aqui na página 17 a questão de São Paulo, né? Eu fiquei assim, ó, admirada, porque eu não imaginei que ele ia trazer São Paulo, questões de Bíblia, né? Questões religiosas aqui. Achei curioso, achei curioso. Enfim, anotei aqui. Enfim, olha só, gente. Na página 18, o que está escrito para gente? Na maioria dos casos, o homem projeta a ânima na mulher e a mulher projetou o ânimos no homem. Ok. E aí ele conta a história da feiticeira, que muitas vezes é aquela coisa, né? Ah, a mulher me enfeitiçou para eu gostar dela. A gente ouve muito isso daí, assim. Ai, parece que eu fui enfeitiçada. Ai, parece que tem alguma coisa que eu não enxergava essa pessoa que era antes, né? E aí, gente, ele vai falando aqui. A capacidade de reconhecer e utilizar projeções é particularmente importante no autoconhecimento. Quantas vezes a gente quer achar que aquela pessoa é boa quando ela não é tão boa pra gente? Ou que a gente quer achar que aquela pessoa é horrível quando ela não é tão horrível? A gente acha que o problema é o outro, quando o problema não é o outro, é a gente. A gente vai projetando essas questões psicológicas na outra pessoa. E muitas vezes o nosso relacionamento amoroso com um homem, né, com o nosso marido, enfim, é ruim porque a gente cresceu sem aquela imagem do masculino saudável. Eu quero finalizar essa live aqui, esse vídeo, com isso, tá? A gente está na página 20, mas assim, é muita coisa. E eu tô resumindo porque eu queria falar muito mais. Mas quantas vezes a gente não tem um relacionamento ruim, uma vida toda bagunçada, a gente projeta questões no outro, a gente briga com o nosso marido, a gente não vive uma vida saudável, um casamento saudável, porque a gente não tem um parâmetro de masculino saudável. Porque muitas vezes a gente cresceu sem pai, muitas de nós, ou com um pai presente, mas esse pai, na geração que os nossos pais e avós cresceram, a gente não pode exigir muita coisa, né? Assim, o feminismo já estava aí. As nossas mães cresceram nos falando para não depender de homem, não levar homem em consideração, não dar bola para aquele menininho da escola porque homem não presta, fazer tudo para não esperar nada dos homens. E aí os nossos pais, geralmente meio molengas, geralmente, a mãe é assim mesmo, briga assim mesmo, aquela coisa que você não consegue sentir uma segurança, uma firmeza, você não se sente protegida. E isso tudo vem da infância, isso tudo vem da nossa construção. Muitas de nós, e eu não estou culpando pai e mãe, tá? Só para ficar bem claro, mas muitas de nós não temos uma noção do que é um feminino saudável, porque a gente não teve exemplos. E, desculpa, um masculino saudável também, porque esses exemplos não existiram na nossa vida. E quando a gente casa, quando a gente está num relacionamento, a gente projeta esse ânimos que não é maduro, que não é saudável, porque a gente não tem exemplo do masculino saudável, a gente projeta tudo isso no nosso namorado, marido, e assim por diante, quando na realidade pode ser que ele não seja assim.
Mas aquela questão do equilíbrio das polaridades, a gente sendo um yang, automaticamente o nosso entorno vai se ajustando para se tornar yin. E aí, um homem numa polaridade predominantemente yin é um homem afeminado, é um homem mole, é um homem que não tem reação. Aquele masculino não está presente. E aí é a realidade que a gente vê hoje em muita casa, né? É a realidade que a gente vê em homens em idade de 30 anos que não produzem nem testosterona direito. Como é que é um homem sem testosterona? É um homem afeminado. É um homem vivendo numa polaridade yin. Mas isso é complicado de se falar, né? São coisas que eu não falo nem no Instagram, por exemplo. Então, assim, a gente vive nisso. Se eu sou uma mulher yin, que vivo bem dentro da minha polaridade e uso isso como algo benéfico, o meu redor não vai conseguir ser yin por muito tempo, porque as coisas vão se organizando automaticamente. Então, se eu sou yin, eu automaticamente coloco o meu marido numa posição de yang, né? E só que se eu não tenho esse masculino maduro dentro de mim, se eu não enxergo esse masculino maduro dentro de mim, eu projeto esse masculino frágil, imaturo, prejudicial no meu marido. E eu não sei nem quem ele é direito. E aí a gente vê casamentos de anos, anos, anos e anos e anos, onde as pessoas chegam, sei lá, em que idade, passaram a vida juntos e parece que eu não conheço esse homem. Uhum, exatamente, porque nós projetamos essa questão da projeção na outra pessoa. E aí do nada parece que cai a máscara, do nada parece que a pessoa virou outra pessoa e eu não conheço quem vive comigo. Na realidade, apenas a projeção foi interrompida e agora você está vendo a realidade, né? Então, assim, essa dinâmica do yin, do yang, essa dinâmica do masculino, da relação, esse livrinho aqui vai falar muita coisa pra gente. E a gente vai ter muito, muito, muito para discutir. Eu tentei trazer um resumo, tá? Um resumo do que aconteceu até a página 19. Tem muito mais para frente que eu queria falar com vocês, mas esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou dividir, tá? Mas assim, vale muito a pena a gente conversar sobre isso, porque vai mexer com coisa que dói, talvez já esteja mexendo, mas isso daqui eu tenho certeza que vai trazer uma clareza gigantesca para a nossa vida. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no grupinho. Quem não entrou, clica ali para entrar e aí a gente continua a nossa discussão por lá, tá bom? Um grande beijo e até o próximo.